Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, diretamente dos estúdios da Pint Network. Eu quero dar mais umas voltas no parafuso das leveduras geneticamente modificadas. A gente já falou sobre isso um tempinho atrás, falando sobre choice, mas agora eu quero falar mais. Eu não sou um fã de lúpulo, eu quero falar das outras propriedades e por que a gente não usa tanto levedura geneticamente modificada no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma especialista em levedura, a Gabriela Miller, da Levtech. Por favor, Gabi, dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal, tudo bem? Gabi, da Levtech aqui. Falar hoje sobre um assunto um tanto quanto curioso, né? Bastante técnico, mas que leva a imaginação da galera para outro patamar quando a gente fala de micro-organismos geneticamente modificados, né? Total, esse assunto até surgiu por causa de uma discussão no grupo do Braçagem Forte. O pessoal começa a falar, tal levedura geneticamente modificada, por que a gente não acha aqui no Brasil para comercializar? E é isso que a gente vai entender, né? Primeiro, o que é uma levedura geneticamente modificada, e segundo, por que a gente não acha ela aqui para fazer nossa cerveja. Mas antes de começar, eu preciso falar para você que escuta o Braçagem Forte toda semana. Produzir esse podcast dá muito trabalho. E quem faz cerveja sabe bem que coisa boa não nasce do nada. A gente precisa pesquisar, a gente precisa ir atrás. E no podcast tem pesquisa, pauta, gravação, edição, publicação. Tem que comprar equipamento, precisa de muito tempo e muita teimosia para fazer um projeto, para manter esse projeto vivo toda semana, falando de cerveja com profundidade como a gente vai fazer aqui hoje. E é por isso que o apoio de quem escuta faz tanta diferença para nós. Quando tu apoia o Braçagem Forte lá no Apoia-se, tu não tá só ajudando a pagar os custos do podcast, tu tá ajudando a manter esse espaço independente, fazer a gente falar sobre cerveja independente de que seja. E é feito para caseiros, profissionais, juízes, curiosos, apaixonados por cerveja. E claro, tem algumas vantagens de participar da nossa comunidade e outras iniciativas que a gente tem dentro do Braçagem Forte. Então fica aqui o meu agradecimento especial a pessoas como Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins e Carlos Alberto Poitevin, e todos os apoiadores e apoiadoras que ajudam a manter esse programa no ar há quase 10 anos. Inclusive a Levtech, que nos apoia há muito tempo. Se o Braçagem Forte te ajudou a melhorar, a entender melhor a tua cerveja, ou simplesmente ajudou a lavar sem tédio o seu equipamento, por favor, considere nos apoiar. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post e agora vamos pro programa. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levtech. E a ideia é bem simples, a Levtech tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto, exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiadora agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio e em todos os lugares. Gabi, a gente, além desse assunto ter surgido no grupo do Braçagem, falou-se bastante sobre essa questão de leveduras por causa dos choice na Brasil Brau. A gente até trocou uma ideia rápida sobre isso lá na Brasil Brau. E a gente vem falando, tanto no Braçagem Forte quanto as pessoas, muito isso. A levedura que libera mais choice, que
converte X algo em Y algo. E, enfim, é uma coisa muito específica, né? Mas, hoje a gente volta para entender o que é realmente uma levedura geneticamente modificada, como é que ela é construída, onde é que termina um melhoramento, um aperfeiçoamento, e onde começa realmente engenharia genética de cinema, né? Por assim dizer, e tipo, bichinhos geneticamente modificados, e tentar arranhar um pouquinho sobre proibição ou não proibição no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, quando a gente fala de geneticamente modificado, ou o termo em inglês, né, GMO, Genetically Modified Organism, o que a gente está falando exatamente? Então, essa terminologia, né, OGM, organismo geneticamente modificado, ele serve para qualquer organismo que tenha alguma intervenção genômica ou alguma modificação estrutural no seu genoma, na sua sequência lá de DNA. Isso pode ser em micro-organismos, pode ser em plantas, pode ser em células eucariotas, como células humanas, por exemplo, tá? Tudo é organismo geneticamente modificado. Quando a gente traz um pouquinho para a nossa realidade aqui das fermentações, a gente pode utilizar o termo MGM, que é micro-organismo geneticamente modificado. E aí a gente, né, fala um pouquinho mais sobre o nosso âmbito de uso desses micro-organismos. Basicamente, a gente tem 2 tipos de modificação que vocês já devem ter escutado falar, principalmente quem acompanha essas empresas de leveduras que trabalham com micro-organismos geneticamente modificados. A gente tem uma modificação que a gente chama de cisgênica. Então, é quando eu pego partes do DNA da própria levedura e rearranjo. Então, por exemplo, no gene dos tióis, eu tenho ali um gene de beta-liase que aquela levedura expressa numa concentração muito baixa e não chega a dar o fenótipo de modificação que a gente espera daquele lúpulo. O que eu faço? Eu pego um promotor. O que é um promotor? É uma sequência que vai fazer com que aquele gene seja sobreexpresso. Pego um promotor de um outro gene da própria levedura e coloco na frente do gene da beta-liase. Eu fiz uma modificação cisgênica. Ele ainda é considerado um MGM, mas é uma modificação onde eu rearranjo a sequência daquele DNA da levedura, mas só utilizando partes do DNA da própria levedura. Mas só pra entender, então essa modificação a gente tá falando como se a gente tivesse um monte de bloquinho de Lego, uma sequência única, eu vou chamar de única, porque eu sou burro, mas eu vou tentar ser mais simples. Uma sequência única, e daí, tipo, eu simplesmente tiro um bloco e coloco um outro bloco da mesma sequência, da mesma levedura, e coloco ela naquele lugar. É isso? Mais ou menos isso. É exatamente como se fossem Legos, só que não necessariamente eu tiro, eu adiciono. Eu posso tirar, eu posso adicionar, eu posso fazer o que for, desde que seja com material genético da própria levedura, tá? Entendi. Então esse é o cisgênico. Eu pego o material da levedura para expressar ou remover alguma característica que eu não quero, ou que eu quero, né? Expressar uma característica que eu quero, remover uma característica que eu não quero. Um exemplo de remover característica indesejável é mexer nos genes de expressão de compostos fenólicos, né? Então, diversas leveduras já têm esses genes deletados. Entendi. E aí, isso a gente tá falando, são modificações genéticas, e isso é um dos tipos. Aí tem o outro tipo que eu entendo que é meio que aquele rolê dos, tipo, como, sei lá, eu fico pensando no rolê que o pessoal faz com clone, essas coisas que, tipo, pega uma levedura, pega um gene de outro bicho e coloca em outro bicho. Tipo, aí esse é outro tipo de modificação que pode ocorrer também em micro-organismos geneticamente modificados? Sim, aí são as modificações transgênicas. Ambos são considerados MGMs e ambos passam pela mesma regulação. Só que quando a gente tem modificações cisgênicas, teoricamente a aprovação ela é mais simples, porque você só está trabalhando com o mesmo tipo de micro-organismo. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre qual o órgão regulador e o que importa para ele. Agora, quando a gente pega e faz
transgenia, a gente pega genes de outros micro-organismos, pode ser gene de bactérias, como marcadores de antibiótico, pode ser, por exemplo, a ômega lá tem uma levedura que tem uma beta-liase de bactéria sobreexpressa. Interessante. Então, genes de bactérias. Genes de plantas. Transgênico, então. É transgênico, não é cisgênico. Aí são transgênicos. Aquela primeira levedura que saiu, que apresentava altas expressões de compostos de álcools monoterpenos, tinha uma cadeia de genes de lúpulo sendo sobreexpresso dentro da levedura. Então, esses são transgênicos. Entendi. E aí, na outra conversa que a gente teve, Gabi, quando a gente estava falando sobre bancos de leveduras, a gente trocou uma ideia sobre a questão de mutação, né? Sobre como que isso, dentro do banco, como um tratamento inadequado pode levar à mutação de levedura. Mutação é considerado, de certa forma, uma mutação genética que, nesse universo que a gente está falando? Sim, mutações elas podem ser consideradas, né, alterações genéticas ou genômicas, mas elas não entram no escopo de MGMs, de micro-organismos geneticamente modificados. Porque isso acontece a todo momento ao acaso. E é muito difícil da gente mensurar. Então, só vai saber que aconteceu uma mutação se tu estava olhando para aquele fenótipo A, e de repente aquele fenótipo A virou B, mas tu tava acompanhando. Uhum. Se tu não tivesse fazendo esse acompanhamento, a gente não ia conseguir saber que naquela levedura aconteceu uma determinada mutação. Outra forma também que a gente tem de modificações genéticas é por cruzamento. Então, algumas leveduras, principalmente no vinho, a gente tem as leveduras que não produzem enxofre, né? Que são as H2S negativas. Essas leveduras, elas foram desenvolvidas através de cruzamento genético de leveduras. Isso também é considerada uma modificação genética, mas não organismos geneticamente modificados. Então, é por uma coisa que a gente chama de uma seleção natural, né? Claro, conduzida em laboratório, mas não é, a gente não corta um pedaço de DNA e insere exatamente num sítio-alvo. Você vai esporulando as leveduras e cruzando, né, os cromossomos ali e fazendo um screening, até que você encontre um fenótipo desejado, tá? Então... Uma seleção mesmo, né? Tu vai especificando, tu vai tipo, beleza, essa aqui tá gerando menos coisa que eu quero, beleza, então vamos por esse caminho que tá gerando menos. Agora, a gente, das que gerou menos, a gente vai pegar as que geram menos ainda. É tipo como se fosse direcionando, assim, né? Tu vai direcionando, exatamente. E é a mesma coisa que hibridização? Essa é a hibridização. Então, é pelo processo de hibridização. A gente vai misturando os cromossomas, fazendo o screening até chegar no que a gente deseja. Funciona também, só que é muito mais demorado. Sim, claro. Né? Requer um esforço muito maior do que tu cortar e fazer ali, cortar um pedaço de DNA e fazer um sítio-alvo ali dirigido. Então, só pra gente definir uma base aqui, é que se você tem uma levedura na sua casa, uma house yeast, sua levedura que você foi cultivando ela, e ela saiu de uma levedura neutra e ela começou a expressar um éster específico, alguma coisa. Essa levedura, ela sofreu uma mutação, mas uma mutação através de seleção, e ela foi mudou geneticamente, mas não necessariamente houve um processo realmente laboratorial para fazer essa seleção. Então, esse tipo de levedura, sim, pode existir, pode ser usada, pode ser isolada, pode ser comercializada. Agora, a gente tem a outra que é quando esse processo, ele é intencional, certo? É isso a diferença? Exatamente. Perfeito. Aí, esse processo intencional, se for por hibridização, que é um processo tradicional, onde a gente cruza, né, os esporos da própria levedura, isso também pode ser comercializado sem problema nenhum. Perfeito. Então vamos lá. Vamos dizer agora, Gabi, que deu ruim na minha cabeça aqui, eu vou querer gerar uma levedura geneticamente modificada. Eu quero criar ela do nada. Eu quero desenvolver uma levedura que ela não gere diacetil, tá? Esse tipo de projeto,
Como é que seriam as etapas para fazer isso? Como é que isso funcionaria do lado de um... Porque eu preciso de um laboratório, eu não tenho condições de fazer isso na minha casa. Eu preciso de uma pessoa, não somente de uma pessoa, mas de um laboratório realmente para fazer todos os testes e todo o sequenciamento. Porque aqui a gente falou um pouquinho sobre sequenciamento de genoma, né? Aqui, literalmente, tu precisa desse sequenciamento para te fazer esse tipo de alteração, né? Mas como é que seriam os passos, assim? Então, precisa do sequenciamento e o mais importante é que seja o sequenciamento daquela cepa específica. Porque as leveduras, mesmo sendo todas Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, a gente tem as leveduras que foram domesticadas lá na Europa Central, a gente tem as leveduras que foram domesticadas lá na Inglaterra, as leveduras que foram domesticadas lá nos fiordes noruegueses. Então, cada levedura passou por um processo diferente e evoluiu de forma diferente. Então, provavelmente existem sim sítios conservados, mas também existe uma variação de DNA, de sequência de DNA ali em cada levedura. Uhum. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é sequenciar o sítio-alvo ou sequenciar o genoma inteiro dessa levedura. Perfeito. Que é conhecer todos os A, T, C, G, né, toda a sequência dos pares de base, para que eu consiga entender, ótimo, quantos genes de diacetil essa levedura tem. Perfeito. Aonde eles estão localizados. E isso tu consegue fazer com esse sequenciamento. Esse sequenciamento aponta os genes de diacetil. Isso, sequenciamento e bioinformática, porque não adianta eu ter uma sequência com milhares de ATC, GGG, ATC, mas não saber o que isso significa. Aí a gente vai para um processo chamado de bioinformática. Interessante. A bioinformática é quando a gente consegue transformar toda uma sequência de pares de bases em blocos que ela me mostra. Esse bloco, ele tem cara de ser um gene, porque ele tem um certo começo, um certo fim e uma estrutura que se assemelha a um gene. Então, existem semelhanças que vão mostrando isso é um gene, isso é uma proteína, né? Então, isso aqui é uma sequência ativadora. Então, isso a gente já sabe de bancos de dados da literatura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é sequenciar aquele material genético, submeter à bioinformática e extrair as informações que eu quero sobre os genes de interesse. Entendi. E aí, depois, eu preciso pensar nas estratégias de modificações genômicas que eu vou fazer. Se eu quero, por exemplo, eliminar a produção de diacetil, a gente está falando aqui de linhagens industriais. Geralmente, as linhagens industriais, elas são, no mínimo, diploides, que é 2 cópias de cada cromossomo, mas elas podem ser tetraploides, com 3, ou haploides, que são com, por exemplo, o cromossomo 1 tem 3 cópias, o cromossomo 5 tem 2 cópias, o cromossomo 10 tem 4 cópias. Uhum. Então, a gente tem números, né, de genes diferentes em cada levedura. Por exemplo, as leveduras Lagers, que a gente está falando um pouquinho do diacetil, elas tendem a ser triploides ou tetraploides, o que traz um pouquinho mais de dificuldade quando a gente vai modificar esses genes. A gente tem que modificar 4 cópias do mesmo gene para não ter o diacetil, né? Entendi. Isso se ele tem um único sítio de diacetil. Então, isso o sequenciamento genético vai trazer para a gente. Aí eu vou verificar qual a estratégia que eu vou usar, no caso de acetil, para fazer o nocaute. O que é isso? Eu vou pegar uma sequência qualquer e vou inserir no meio do gene, de forma a quebrar aquele gene e fazer com que ele não seja mais funcional. Certo. E aí essas estratégias vão depender, né, de como que eu vou, enfim, fazer essa modificação, que tipo de marcador eu vou utilizar, se eu vou fazer uma modificação cisgênica ou transgênica, que tecnologia que eu vou utilizar para fazer isso. Perfeito. E aí, todo esse passo, né, vai ser feito laboratorialmente falando, e depois começam os batches, né, os lotes de teste, em cima, depois de ter sido feita a mudança, né, vão para os lotes de teste, que vão daí verificar se realmente aquela levedura teve a mudança necessária, se realmente foi alterado os padrões para o que estava se buscando na proposta inicial. Por exemplo, remover o diacetil. É isso? Exatamente. Primeiro a gente ressequencia aquele DNA modificado. Tá. Para ter certeza que
o que a gente inseriu foi no sítio correto, se ele não se inseriu em qualquer lugar do genoma que pode trazer uma outra dificuldade transcricional em outro sítio. Então a gente ressequencia para validar em termos molecular o que a gente fez. Certo. E aí a gente passa para os testes fenotípicos, propriamente dito. E aí, tudo dando certo, tu começa a fazer o escalonamento, mais testes e verificar se essa... Uma coisa que eu também me pergunto, e pode ser ignorância da minha parte, é sobre estabilidade, né? Isso. Uma vez modificado, essa levedura, ela é estável, por assim dizer? Essa modificação, ela se mantém? Ou, tipo, numa próxima multiplicação, pode ser que aquela... Eu vou dizer que é problema, né? Porque o problema é pra gente, não é pra levedura, né? Mas o tipo, volta a ter de acetil. Então, depende das estratégias de modificação que a gente usa, tá? Tá. E aonde esses genes estão localizados. Por exemplo, se são genes teloméricos, que é muito pro final dos cromossomos, a gente pode ter rearranjos e perdas dessas modificações. Por quê? Os finais, né, as pernas lá, bem o final do cromossomo, né, os telômeros, é onde ocorre o envelhecimento celular. Então, todas as células vão envelhecendo, né, perdendo partes dos telômeros dos cromossomos. Então, isso é normal. Células de levedura, células humanas, que é o envelhecimento celular. Uhum. Existem alguns genes importantes para a levedura que são genes teloméricos. Se essas modificações forem muito próximas desses genes teloméricos, a gente tem alguma chance aí de ela perder essas modificações. Mas, em geral, leveduras são bem estáveis quando modificadas. Mas o que a gente precisa fazer? Sempre ter uma pressão seletiva para que ela mantenha aquele cassete que foi colocado ali. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos tióis, né? As leveduras, elas tendem a sobreexpressar a beta-aliase, a gama-peptidilcarboxidase, para quando ela tem limitação de nitrogênio, que é um metabolismo relacionado com o consumo de aminoácidos. Ok. Então, o que eu preciso fazer? Manter concentrações de nitrogênio baixa toda vez que eu vou multiplicar essa levedura, ou que eu vou manter essa levedura, para induzir um processo seletivo. Entendi. Para que ela entenda que, assim, eu preciso manter esse meu sistema ativo para eu poder consumir o aminoácido que vem, né, nesses compostos que tem, né, os tióis ligados nos aminoácidos, para eu poder consumir o aminoácido e seguir com o meu ciclo celular. Então, o objetivo dela não é liberar o tiol. O objetivo dela é consumir o aminoácido para o metabolismo dela. Ela libera o tiol como uma consequência. É um subproduto, por assim dizer. É um subproduto, mas então é sempre importante a gente manter, né, uma pressão seletiva para que a levedura consiga manter aquele cassete gênico que a gente inseriu. Ô Gabi, e aí tu me leva a uma pergunta que eu acho que é pertinente, que é, a gente fala, principalmente, né, a nível comercial, a gente fala de cervejarias reaproveitando leveduras, fazendo reaproveitamento, né, guardando a lama da levedura para 1, 2, 3, dependendo da qualidade laboratorial da cervejaria, até mesmo 5, 8 gerações. Eu entendo que para micro-organismos geneticamente modificados, isso não é tão simples, porque tu pode estar fazendo uma seleção que muda as coisas, né? Pode, mas assim, antes de liberar um micro-organismo, também são feitos testes de estabilidade genômica, né? Então, como que é feito isso? Te pega um micro-organismo geneticamente modificado e faz ali 50, 100 repiques em meio rico. Uhum. Pega o que sobrou, né? Depois lá do 100º repique em meio rico, sequencia novamente e verifica se houve alguma mudança genética naquela levedura. Se não houve, a gente valida que, ok, ela tem uma estabilidade genômica adequada para ir para a indústria. Belezura. Então aqui nesse processo a gente já sequenciou a levedura umas 3, 4 vezes, né? Então já tem uma certa confiança confiança até não é o termo correto, mas já tem uma base científica provando que ela vai se manter estável com aquela mudança. Sim, isso é bem importante de ser realizado. Não vai descolar o durex, que tá ali na... Isso, não vai descolar ali o pedaço que a gente inseriu.
E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou loucamente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Outra coisa também, Gabi, que nas minhas pesquisas sobre leveduras modificadas, eu vejo muito falar no termo CRISPR, ou CRISPR. O que seria exatamente isso? Então, o CRISPR, ele foi até alvo, né, do Prêmio Nobel. Então, ele ganhou. Foram 2 pesquisadoras mulheres que desenvolveram essa tecnologia. Isso o que é? É uma técnica para edição genômica. Então, basicamente, é uma enzima de reparo, aonde a gente consegue inserir pedaços de DNA, grandes até, né? Grandes pedaços de DNA em locais sítio específicos, em locais alvos. Então, nada mais é do que a metodologia mais moderna que se tem para edição genômica de organismos em geral, né? É o que seria o estado da arte quando a gente fala em metodologias para modificações genômicas. Tentando situar lá no início, como tu falou, isso não é uma hibridização, isso ainda é uma edição genômica, só que é um processo diferente, melhor talvez, de edição genômica. Isso, é um processo melhor, mais específico, mais simples de edição genômica, mas ainda é. Eu basicamente pego ali o meu DNA, direciono a proteína, porque na verdade o CRISPR, ele veio de um mecanismo de reparo viral. Então, eu sinalizo dentro do meu DNA que aquilo ali tem que ser reparado. Aquela enzima vem, corta para fazer um reparo e, ao mesmo tempo, insere o material genético novo que eu quero colocar ou insere alguma outra sequência para eu fazer nocaute gênico, por exemplo, do diacetil. Então eu digo ali, no meio do gene do diacetil, eu marco ele, a proteína vem, reconhece aquele sítio e insere o material genético que eu quero colocar dentro daquele sítio específico. Meu pneu tem um furo e o CRISPR basicamente eu posso dizer qual é o tipo de remendo que eu vou fazer naquele furo de uma maneira mais simples, por assim dizer. Isso. Simples entre aspas, né? Digamos, mais efetiva. Porra, não deve ser nada simples, né? Tipo, a partir do momento que a gente tá falando de mexer nos organismos de tamanho pico, tipo, nada pode ser simples aí. Não é tipo pegar uma faca e cortar as paradas, né? Quem trabalha com DNA precisa acreditar que ele está lá. Porque ninguém nunca viu, né? É quase a descrição da fé, né? É isso, tipo assim, eu acredito que é assim as coisas. Eu acredito. Mas tu sabe, né, Henrique, que já desenvolveram uma levedura 100% artificial. Não? Então, já desenvolveram uma levedura, né, um micro-organismo 100% artificial, construída com todas as suas características ali, foram sintéticas. Então... Sério? Não é pegar outro organismo e colocar e juntando pedaços. É literalmente sintético. Todas as cadeias são sintéticas. São sintéticas. Depois eu posso pegar o artigo e te mandar. Por favor. Caraca. Então, a gente está num momento... Claro, uma levedura bem mais simples, com um genoma menor. Mas é possível a gente também fazer basicamente o que a gente quer, de forma sintética também.
Caraca! E essa levedura sintética, ela basicamente, qual é o objetivo dela? Ela tem um objetivo simples, do tipo, gerar CO2? Não, o objetivo dela é só provar que ela consegue se replicar e, enfim... E replicar o DNA dela por esporulação também? Por brotamento. Brotamento. Caraca! Meu Deus. Eu tô dizendo, não vai dar 20 anos, acabou o mundo, gente. É isso. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Gabi, falando de Brasil, o que a gente pode fazer? Tá, beleza, a gente sabe que um laboratório pode ter o seu banco de leveduras, pode comercializar esse banco de leveduras, mas o que um laboratório pode desenvolver referente a leveduras? Ou pode comercializar ou pode simplesmente pesquisar? O que realmente é possível e o que não é possível aqui? Basicamente, é possível fazer tudo, né? O que a gente precisa? Tá dentro dos marcos legais da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né? Então, em 2005, foi criado o primeiro marco regulatório, né, de uma lei central de biossegurança e organismos geneticamente modificados. E em 2018, eu acho que foi criado uma lei específica de uso comercial daí de micro-organismos geneticamente modificados. Qualquer laboratório pode fazer isso? Não, somente os laboratórios que são autorizados pela CTN-Bio. Então, o laboratório, a indústria, a empresa que quer trabalhar e pesquisar com micro-organismos geneticamente modificados, ela precisa ter uma CBio, que é uma comissão interna de biossegurança, que vai fazer toda a gestão, vai cuidar de todos os aspectos relacionados, né, à manipulação de micro-organismos geneticamente modificados, né? E então, a CBio, que é a Comissão Interna de Biossegurança, ela vai monitorar o transporte, a produção, a manipulação, o descarte, né, desses micro-organismos geneticamente modificados. E também a pessoa jurídica precisa ter um certificado de qualidade em biossegurança. Esse certificado é concedido pela CTN-Bio. É importante para as instituições que queiram desenvolver atividades utilizando micro-organismos geneticamente modificados. Então, sem o certificado de qualidade em biossegurança, a instituição ela não pode executar atividades relacionadas à manipulação de organismos geneticamente modificados. Entendi. Então, no Brasil hoje, existe a possibilidade de não somente pesquisar esses micro-organismos, quanto de produzi-los. Sim, certamente. Imagino que tenham laboratórios hoje que produzam esses micro-organismos geneticamente modificados, certo? Claro, porque eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas, né? Então, alimentos, vacinas, controle microbiológico, biorremediação. Claro que cada área vai ter uma finalidade regulatória diferente, né? Porque a gente precisa entender, por exemplo, onde esse micro-organismo vai ser utilizado, se vai ser no campo, se vai ter uma liberação planejada, se vai ser de forma industrial, mas contido, né, de forma em contenção, onde você inativa esse micro-organismo na hora de descartá-lo depois de produzir o alimento ou a vacina. Então, cada caso, ele é submetido à CTN-Bio, que avalia caso por caso e faz as liberações necessárias para o uso, para pesquisa, para produção, para comercialização, para o uso, para o transporte e para o descarte.
Caraca, não é pouca coisa. E eu entendo que, por exemplo, produção de etanol é uma coisa que provavelmente a gente já tenha leveduras com esse grau de modificação, ou não? Não. Não temos? Não temos. Caraca, eu pensei que fosse ser a primeira indústria que brincaria com isso, ou que pelo menos peitaria, né, o investimento de fazer isso. Não, isso já tem, né? Inclusive no meu doutorado eu desenvolvi uma levedura geneticamente modificada que foi aprovada para o uso na indústria de Cerradinho, lá em São Paulo. Mas o que acontece? Precisa ser usado em forma de contenção. Então, existe tantas normas e tantas burocracias para uso disso que fica inviável na escala industrial da produção de etanol. Entendi. Então, né, existem alguns pontos, mas sim, isso foi lá em 2013. Então, já fazem mais de 10 anos, muito mais, né, que isso é trabalhado e pensado. Mas certamente no Brasil existem diversas aplicações. O que é mais comum da gente ver são as plantas, né? Os transgênicos relacionados às plantas, onde a gente tem cultivares gigantescos. Isso é uma briga nossa, né? Por que a planta permite cultivares gigantescos e micro-organismos que podem morrer a qualquer momento, com qualquer situação climática, a gente tem uma restrição tão grande? Total, e é uma das coisas também que me chama atenção, né? Porque a gente não tem leveduras geneticamente modificadas para cerveja. Isso é um fato, né? Mas a gente tem trigo geneticamente modificado sendo usado para fazer cerveja. É uma coisa, para mim, tipo, contraditória, por assim dizer, né? Mas a Levtech tá nesse processo, né? A gente tem alguns editais aprovados da FAPESC e do CNPq. Inclusive, a Levtech foi selecionada entre as 5 finalistas de um edital da FINEP Mulheres Inovadoras, agora, de 2026. Ó! Bem legal, né? A gente tá num processo de aceleração, concorrendo para ser a melhor startup aí da região sul, no edital FINEP Mulheres Inovadoras. Vão ganhar, já ganhou. E a gente está entrando com essa parte, né, de micro-organismos geneticamente modificados, porque de fato é um gargalo e é um anseio do nosso mercado. E a gente consegue trabalhar criando leveduras inteligentes para qualquer aspecto que a cervejaria deseje, que o cervejeiro deseje, desde genes relacionados com a diacetil, com a floculação, com os fenólicos, ésteres, tióis. Então, assim, os tióis abriu a porta. Agora, tu já pensou tu ter leveduras que têm uma super capacidade de floculação sem precisar de filtro, ou até abordar os genes Raise, né, que foram recentemente descobertos, então leveduras que não secretem manoproteínas, que trazem turbidez para a cerveja. Então eu entendo que... Economia, né? Economia para o mercado. Que para a cervejaria a gente tem um caminho muito mais importante para a prática industrial do que só os tióis. Não, de novo, tu falou perfeitamente, né? É uma portinha de entrada que, pô, eu fico imaginando o quanto de economia para uma indústria. Não somente, tu falou de uma parte legal sobre filtração, por exemplo, hiperfloculante, joia, mas imagina uma levedura que precisa de menos maturação. Sim. Menos tempo de tanque. Porra, isso já é uma economia também de frio, de tudo isso. Lógico, a gente entra numa seara meio que infinita aqui, né? Sim. Mas, ok, a gente ainda não tem leveduras sendo produzidas, mas a gente também não pode importar leveduras e usar em cervejarias aqui no Brasil. A gente também não pode fazer isso, né? Não pode. A gente não pode importar a certificação de outro país dizendo que aquela levedura é segura pra usar. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos ainda já tem bastante levedura geneticamente modificada, né? Porque lá os marcos regulatórios são bem diferentes, mas eu não posso importar uma levedura, porque o que eu preciso? Eu preciso que o dono da invenção venha aqui no Brasil e diga: eu modifiquei essa levedura dessa forma, porque o que a CTN-Bio ela exige? Que a gente passe para ela como que a modificação foi feita, 100%, que mostre para ela aonde a modificação tá. Então pegue aquela sequência de DNA, mostre para ela, diga, ó, a transgenia tá aqui, foi feita dessa forma, utilizando essa tecnologia. Tenha ensaios de segurança,
Então, eu preciso comprovar para a CTNBio que esse meu micro-organismo é seguro, que ele não vai causar um desbalanço, um desequilíbrio caso ocorra um vazamento acidental na natureza. Então, tem uma série de regulações, né, de ensaios que eu preciso mostrar para a CTNBio para ela me autorizar. Então, além disso, a empresa que vai dominar, que vai ser a detentora dessa tecnologia, ela precisa ter o certificado de qualidade de biossegurança e também uma comissão interna de biossegurança. Então, eu não posso... Isso é custo, né? me apropriar, por exemplo, de uma tecnologia de um terceiro e vir aqui, porque não fui eu que fiz a tecnologia. A não ser que o terceiro venha, me ceda a tecnologia, a gente faça um acordo comercial. O terceiro vem, me cede a tecnologia, me conta tudo, e aí eu posso dar entrada naquilo ali, me responsabilizando por ser a empresa que vou ser a detentora desse conhecimento e fazer a manipulação e a produção desse micro-organismo, desde que eu tenha todas as regras sanitárias e de contenção, que não são pouca coisa. Imagino. Tem que mudar toda a estrutura de uma planta, porque tudo tem que ser feito sob regime de contenção, e quando a gente fala isso, é botar parede ao redor dos reatores. Caraca. É tipo, botar os reatores numa caixa de concreto, totalmente isolada. Então, são coisas assim que a gente ainda tem esses entraves burocráticos que precisam ser resolvidos. Ô, Gabi, e só por curiosidade mesmo, não poderia ser feito como é feito com cerveja importada, por exemplo, que é simplesmente botar um rótulo dizendo, aprovado. Eu pego aquele sachê de levedura geneticamente modificada, chego aqui e diz assim, a Levtech aprovou isso aqui, ou o Ministério da Agricultura e Pecuária aprovou isso aqui, e eu posso vender esse como se fosse, não produzir aqui, mas comercializar um produto feito lá fora? Só se a tecnologia daquele produtor for cedida para mim. Então mesmo que seja produzido lá fora, tu precisa que aquela tecnologia seja aberta, como foi feito, seja aberto para a empresa / esteja cadastrada dentro da CTNBio no Brasil. Entendi. Porque o que os Estados Unidos faz é dos Estados Unidos. Entendi. O Brasil tem os seus marcos regulatórios da CTNBio, independente de qualquer outro país. E eles são bem mais complicados e criteriosos do que nos Estados Unidos, por exemplo. Bem mais. Entendi. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo tem safra nova para comprar. Gabi, pergunta final então pra ti, que é, quando uma levedura, né, que vai ser feita aqui no Brasil, vai ser geneticamente modificada aqui no Brasil, finalmente chegar ao mercado, tu acha que ela vai ir pro caminho de sabor, de produzir alguma coisa diferente, ou tu acha que ela vai resolver um problema industrial, como a gente estava falando, de foculação ou de outros problemas? Eu acho que vai ser simultaneamente para as duas coisas, porque quando a gente tem uma plataforma genômica, né, funcionando, as modificações elas acontecem com uma maior velocidade. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer leveduras com novos compostos de sabor e também leveduras que resolvem dores industriais, né? A Levtech hoje está focando, tem basicamente 2 projetos andando, e um deles é nos tióis e outro deles é para resolver o problema das leveduras sem álcool, né, para produção de cerveja sem álcool. Uhum. Então, acho que vai ser concomitante. E uma coisa interessante, né, por exemplo, a Levtech, se ela deter todas as autorizações da CTNBio e eu for produzir, comercializar, né, a levedura, a indústria que vai usar a levedura, o organismo, né, o micro-organismo geneticamente modificado, não precisa ter um certificado de qualidade de biossegurança, não precisa ter uma comissão interna de biossegurança, o que facilita. Porque imagina se cada cervejaria que quiser usar
um micro-organismo geneticamente modificado tiver que ter todo esse marco regulatório, fica inviável, né? Ah, total. Nossa, inviável. Então, o importante é quem deter a tecnologia e ter as autorizações da CTN-Bio e mostrar que esses organismos geneticamente modificados são seguros para o consumo humano, seguros para o meio ambiente, seguros em caso de um vazamento acidental. Então, todos os aspectos de segurança, né, isso já se aplica para as empresas que só vão utilizar como insumo. Entendi. E vai ter que, quando ocorrer isso, elas não precisam nem colocar em rótulo que usaram levedura geneticamente modificada? Essa é uma boa pergunta. Se bem que eu acho que aqui no Brasil... Precisam? Não, acho que não. Pois é, mas eu ia dizer que aqui no Brasil, como o pessoal gosta do marketing, é capaz de botar só pra fazer AUE. Só pra dizer assim, Sim, só pra fazer AUE, mas regulatoriamente não. Até porque se você filtrar ou centrifugar ou propriamente decantar a levedura e servir uma cerveja sem levedura, ela já não tá mais lá. Entendi. Então você não... Até o trigo, né? Esses dias rolou uma discussão dessa sobre ter que colocar que tem o produto transgênico, trigo. Mas não, porque na verdade o que a gente tem ali não é o trigo transgênico. A gente tem o aminoácido, o amido, o açúcar... Que foi convertido em açúcar, já é outra coisa, né? Já não é mais o trigo, não é que nem um cereal que tem o trigo. A gente tem só o carboidrato, que não, o grão ele não tá mais lá, o grão ficou no Lauterin. Não, e tem outra coisa bem interessante também, especificamente sobre o trigo, e não querendo me distanciar muito do assunto, mas sobre que as pessoas ainda confundem muito, né? Porque a Embrapa faz muito estudo de hibridização de trigo e soja, né? Então as pessoas às vezes confundem hibridização, que é um processo na indústria, no campo, é um processo muito longo. A gente tá falando de mais de 10 anos para encontrar uma nova variedade, né, que seja modificada corretamente, com uma modificação genética, que é o caso do que a gente tá falando aqui dos micro-organismos. Mas, Gabi, acho que conseguimos passar por todos os temas aqui que eu queria tirar de dúvidas, e agora a gente vai ficar aguardando. Na primeira levedura que sair geneticamente modificada, você vai voltar pra cá. Quer dizer, você vai voltar antes, mas pra falar sobre como é que vai ser essa levedura aí no mercado. É isso? Conseguimos esclarecer algumas dúvidas, tirar um pouco desse nebuloso aí que existe sobre micro-organismos geneticamente modificados? Eu acho que sim, acho que a gente fez uma alteração no cérebro das pessoas e tirou uma sequência de dúvida e colocou uma sequência de conhecimento, eu diria. Legal. Então tá, que ótimo. Qualquer dúvida, né, galera? Manda ali pro Henrique, pro Braçagem Forte, que a gente pode ir esclarecendo ao longo do caminho também. Total. Gabi, agradeço muito a tua presença. Mais uma vez, gente, vocês querem comprar leveduras de qualidade, já sabem, Levtech, todo o conhecimento da Gabi foi aplicado na Levtech, então leveduras de qualidade é com a Levtech. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante para nós. Por favor, faça. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Gabi? É isso, fechou. Muito obrigada pela oportunidade. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação, Rubens Reis, na edição, Larissa Diniz, nas redes sociais e Gabriela Lando, na redação do blog.